Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Lias Crochê e o vídeo de hoje é uma atualização aqui desse coração, tá de cabeça para baixo, né? Esse coração em crochê filé que eu tô fazendo em live lá no TikTok, tá? Só que o que aconteceu na última live? A última live, o final dela se perdeu, né? Então eu não consegui salvar aqui no YouTube a última carreira, né? Aí na carreira 17, lá na live, já ficou parte dela sem áudio, mas eu consegui recuperar o vídeo. Mas a carreira 16, que foi a última que eu fiz na live, se perdeu totalmente. Não sei realmente o que aconteceu, tá? Então eu decidi gravar essa carreira 16 de novo para o pessoal aqui do YouTube não ficar sem uma carreira na hora de fazer o trabalho, né? Então vamos lá, vamos começar então a carreira 16. Eu estou trabalhando esse gráfico aqui, que já por várias vezes eu deixei na tela para vocês poderem dar um print. Toda essa parte que está em amarelo já está feita em live, né? E eu agora estou trabalhando o gráfico assim, de cabeça para baixo, como eu venho falando sempre, e eu vou iniciar aqui a carreira 16 com uma diminuição. Vocês podem ver aqui, ó, uma diminuição de ponto fechado, tá? Então, vamos lá, para fazer a diminuição de início de carreira, a gente vira o trabalho já, e aí a gente faz 3 pontos baixíssimos, tá bom? Então, 1, 2 e 3, ok? E aí eu subo as 3 correntes de altura, que eu sempre tenho que começar a carreira de crochê filé. Aí eu começo lá no gráfico com 2 pontos fechados, e esses 2 pontos fechados são 6 pontos altos em sequência, né? Então, vou fazer aqui os 6 pontos altos. Aqui, 4, 5 e 6. Vou fazer um ponto aberto, 2 correntes, vou pular 2 pontos, fazer ponto alto. Vou fazer 4 pontos fechados agora. Então, assim, 4 vezes 3, 12, né? Então, tem que fazer 12 pontos altos aqui em sequência. Vou fazer aqui os 3 primeiros com vocês, mas como não é live, né? Eu tô gravando. E aí eu vou dar um pause no vídeo para eu adiantar, né, esses 12 pontos altos que eu tenho que fazer. Então, fiz aqui os 4 pontos fechados, agora eu vou fazer um ponto aberto, 2 correntes, vou pular 2 pontos, fazer o ponto alto, e aí vão ser 3 pontos fechados. 3 vezes 3, 9, então tem que fazer 9 pontos altos. Você pode contar ou ir no olho, tá? Por exemplo, ó, 1, 2 e 3. Então, eu tenho que fazer ponto alto até aqui. Aí, vocês que decidam o que vocês acham melhor, né? Ir no olho ou fazer os 9 pontos altos assim em sequência contando, tá? Então, eu vou fazer os meus. Então, fiz aqui os 3 pontos fechados ou 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 pontos abertos em sequência, né? 2 correntes, pula 2 pontos de base. Então, são 3 abertos. 2 e 3. O bom é que nesse momento do trabalho, né, eu já dei todas as explicações necessárias e já não preciso explicar tanto, né? Agora é um ponto fechado, então são 3 pontos altos em sequência. 1, 2 e 3. E vou fazer mais 3 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Esse trabalho tá ficando muito lindo. Eu acho que é um trabalho que vale a pena fazer, viu? Então, aqui, ó, 3 pontos abertos. Agora, eu tenho que fazer 3 fechados de novo. Então, 3 vezes 3, 9. São 9 pontos altos.
em sequência, ok? Então, eu vou adiantar os meus 9 pontos altos. Então, 3 fechados, agora eu vou fazer só um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, e aí eu tenho aquela sequência de 4 pontos fechados de novo. Então, sempre multiplica por 3, né? 4 vezes 3, 12. Então, tem que ser 12 pontos altos em sequência, tá? Eu vou adiantar os meus. Eu fiz aqui os 4 pontos fechados, aí para terminar aqui a carreira, eu vou fazer um ponto aberto e 2 fechados, que são 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Paro aqui porque eu quero fazer uma diminuição de carreira, tá? Então, assim, nós terminamos a carreira 16, que ficou faltando na live anterior. Bom, então, como eu tô lendo o gráfico de cabeça para baixo, né, as carreiras estão diminuindo, né? Então, agora eu vou começar a carreira 15. Eu não vou fazer em live, eu decidi gravar mesmo, que eu já tô com a estrutura toda montada aqui, então não vale a pena mudar a estrutura para entrar em live, né? Então, vamos começar a carreira número 15. Então, ela também começa com uma diminuição de carreira, tá? Então, novamente, eu vou diminuir fazendo 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3, ok? E aí subo as minhas 3 correntes de altura. Vou começar novamente com 2 pontos fechados, que são 6 pontos altos em sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 2 pontos fechados, agora vai ser um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Vou fazer 2 fechados de novo, 6 pontos altos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto. 2 abertos, 2 fechados de novo. Opa! Então, são 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu ver para não me perder se tá tudo certinho. Tá. Então, agora é um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Agora vai ser só um fechado, 3 pontos altos em sequência, 2 e 3. Agora eu tenho uma série aí de pontos abertos, eu vou fazer 5 pontos abertos em sequência. Então, são 2 pontos altos, 2 correntes, ponto alto, e aí eu tenho que fazer 5 pontos abertos. 5 pontos abertos, vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2,
e 3. Agora, gente, esse finalzinho do trabalho, ele já tem mesmo a total aparência, assim, do crochê filé tradicional, tá? Então, todo o lado esquerdo do trabalho é uma repetição do lado direito. A partir desse momento já é assim. Já em algumas carreiras, né? Mas como eu estava fazendo em live, eu estava fazendo a carreira inteira. Agora, como eu estou gravando, né? Eu posso dar essas explicações e adiantar o trabalho. Então, daqui para lá, eu vou fazer exatamente o que tá daqui para cá. Então, tá vendo que eu fiz os 5 pontos abertos e um fechado, igualzinho tá aqui, ó. Um fechado, um fechado. Aí, agora eu vou repetir assim, de trás para frente. Um aberto, dois fechados, dois abertos, dois fechados, um aberto, dois fechados. E vou terminar lá também com uma diminuição de fim de carreira, do mesmo jeito que aqui no começo, tá? Então, vou adiantar a minha 15ª carreira lá até o final. Então, terminei aqui a 15ª carreira com a diminuição aqui de fim de carreira. Agora, a 14ª, eu também começo com uma diminuição de início de carreira. Então, vamos lá. Vira o trabalho e faz os 3 pontos baixíssimos. 2 e 3. E aí, sim, sobe as 3 correntes de altura. Vou iniciar com os 2 pontos fechados. São 6 pontos altos em sequência. 3, 4, 5 e 6. Então, 2 pontos fechados, vou fazer 3 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então, esse é o primeiro. Aqui o segundo e o terceiro. 3 pontos abertos. Vou fazer um fechado, são 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto, 2 correntes, pula 2, faz o ponto alto. 2 abertos, agora eu tenho 3 fechados em sequência, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que fazer 9 pontos altos e eu vou adiantar os meus. Fiz os 3 fechados, agora eu vou fazer 3 abertos. Então, são 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, fiz aqui os 3 pontos abertos, que tá bem no centro do coração, tá vendo? E agora é aquele esquema, eu tenho que repetir o final da carreira, repetir o início de trás para frente. Então, vou fazer 3 fechados, 2 abertos, 1 fechado, 3 abertos, 2 fechados, termino lá com uma diminuição de fim de carreira também, tá? Então, eu vou adiantar o fim da minha 14ª carreira. Então, terminei aqui a 14ª com 2 pontos fechados e a diminuição. A 13ª carreira que eu vou fazer agora é uma carreira ímpar, então, como eu venho falando, eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda, né? Eu sempre ensino isso, explico isso. E também tem uma diminuição de início de carreira, tá? Então, vou virar o trabalho e fazer aqui os 3 pontos baixíssimos. 2, 3, e aí daí subo as 3 correntes de altura. O início é sempre igual, né? Vamos fazer 2 pontos fechados, que são 6 pontos altos em sequência. 2, 3,
4, 5 e 6. Agora eu tenho que fazer 3 abertos, então são 2 correntes, ponto alto, então 1, 2 e 3 abertos. Depois dos 3 abertos é um fechado, 1, 2, 3. É um fechado, eu não sei se eu falei certo agora. É um fechado que são 3 pontos altos, tá? Agora eu tô confusa se eu falei alguma coisa errada aí. Bom, então um fechado, agora é um aberto, 2 correntes, ponto alto. E agora uma série de 4 pontos fechados. Então, multiplica por 3, né? 4 vezes 3, 12. Vão ser 12 pontos altos em sequência, ou você pode ir no olho, que nesse caso é bem fácil. É até aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você tem que fazer ponto fechado até aqui. Aí, nesse caso aqui, eu prefiro ir no olho, tá? Então, quando é fácil de ir no olho, eu não gosto muito de contar, não. Já até falei isso aqui na live, nas lives anteriores, né? Então, vou fazer os meus 12 pontos altos. Então, fiz os 4 fechados, agora eu só vou fazer um aberto, 2 correntes e o ponto alto, e aí começa a repetição, tá? Então, eu vou terminar a carreira fazendo 4 fechados, um aberto, um fechado, 3 abertos, 2 fechados e a diminuição lá no final da carreira também, ok? Então, vou terminar minha 13ª. Então, terminei aqui a 13ª carreira, vamos iniciar a 12ª, eu vou ler o gráfico da esquerda para a direita. Mas agora, nesse momento, já não faz muita diferença isso no desenho não, tá? Só seguindo o mesmo padrão. Então, vou virar o trabalho, vou fazer uma diminuição aqui de um ponto fechado, fazendo 3 pontos baixíssimos. O início de carreira sempre igual, né? Faço as 3 correntes de altura e os 2 pontos fechados. São 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer 2 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, deu uma desfiadinha, ponto alto. Vou fazer um fechado, 3 pontos altos em sequência, 1, 2 e 3, um aberto, 2 correntes e o ponto alto, e aí novamente uma sequência de 4 pontos fechados, né? Então são 12 pontos altos, mas aqui mesmo é que com certeza dá para fazer no olho, né? Porque embaixo também tenho 4 pontos fechados, tá? Então, vou fazer os meus 12 pontos altos. Fiz os 4 fechados, agora aqui no centro do trabalho eu vou fazer um aberto, e aí começa a repetição toda, tá? Então, vou terminar a carreira fazendo 4 fechados, um aberto, um fechado, 2 abertos, 2 fechados e a diminuição lá no final. Então, vou terminar a minha 12ª. Então, terminei aqui a 12ª, né, com a diminuição. Vamos iniciar a 11ª, também com uma diminuição de um ponto fechado. Então, eu viro o trabalho e faço
os 3 pontos baixíssimos, subo as 3 correntes e vou fazer 2 pontos fechados. Esse início vem sempre se repetindo, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se o foco tá bom. Então, aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui os 2 pontos fechados. Vou fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, um ponto fechado, 3 pontos altos, 2 e 3, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, e aí vão ser 3 fechados. 3 vezes 3, 9, ou você vai no olho até aqui, tá? Então, eu vou adiantar os meus 9 pontos altos. Fiz os 3 pontos fechados, agora no centro do trabalho eu vou fazer um aberto, e aí vou começar a repetição, tá? Então, para terminar a carreira, eu vou fazer 3 fechados, um aberto, um fechado, 2 abertos, 2 fechados e a diminuição lá no final. Então, isso que eu vou fazer. Então, terminei a 11ª com a diminuição, vamos iniciar a 10ª também com a diminuição, de um ponto fechado. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Subo as 3, deixa o foco pegar. Subo as 3 correntes de altura e faço os primeiros 2 pontos fechados. Vou fazer 6 pontos altos em sequência. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu tenho que fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, 2 e 3, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Agora eu tenho que fazer 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então é só fazer até aqui, né? No olho dá, não precisa contar não, se não quiser, né? Então, você pode fazer no pontos altos só aqui no olho, até cobrir todos os pontos. Então, fiz aqui os 2 fechados, cheguei já na metade do trabalho, vou fazer 2 correntes e o ponto alto para um ponto aberto, e aí o final da carreira é a repetição, tá? Então, vou fazer mais 2 fechados, um aberto, um fechado, 2 abertos, 2 fechados e a diminuição, tá? Então, vou adiantar a minha. Terminei a 10ª carreira aqui com a diminuição, vamos começar a 9ª carreira também com a diminuição, fazendo 3 pontos baixíssimos. Subo as 3 correntes de altura e faço os 2 pontos fechados, 6 pontos altos em sequência. Fiz aqui o primeiro ponto fechado, fazer mais um,
Terminamos aqui os 2 pontos fechados. Agora eu tenho que fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Um fechado, 3 pontos altos em sequência. Um aberto, 2 correntes, pula 2, faz ponto alto. Um fechado, 3 pontos altos. E cheguei no meio do trabalho, vou fazer um ponto aberto, e aí eu tenho que repetir até chegar ao final da carreira. Eu tenho que fazer mais um fechado, um aberto, um fechado, 2 abertos, 2 fechados e a diminuição, tá bom? Então vou adiantar a minha. Terminei a 9ª carreira aqui na diminuição e vou iniciar a 8ª com a diminuição também, né? Tudo igualzinho. 3 pontos baixíssimos, as 3 correntes de altura e os 2 pontos fechados. Essa vai ser a última vez que eu vou fazer esse início, tá? Porque até praticamente o final da carreira, esse início é sempre igual, tá? Faz a diminuição, sobe as 3 correntes e aí faz os 2 pontos fechados. Então, da próxima vez eu já vou adiantar esse processo também, ok? Então, tá aqui os 2 pontos fechados, vou fazer 2 abertos, que aí a gente agiliza o processo, né? A gente já tá na reta final, vai dando aquela ansiedade para acabar, né? Então, vamos lá, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Agora eu vou fazer um fechado, que são 3 pontos altos em sequência. 3 abertos aqui já no centro do trabalho. Pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então, aqui 1, 2 e 3. E aí começa a repetição. Tá? Então, para terminar a carreira, eu vou repetir um ponto fechado, 2 abertos, 2 fechados e a diminuição. E já vou iniciar a 7ª com a diminuição e os 2 pontos fechados, tá bom? Então, vamos lá. Então, já iniciei a 7ª carreira com a diminuição e os 2 pontos fechados. Agora eu vou fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, pula 2, ponto alto. Agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos e 3. Um aberto já no meio do trabalho. As carreiras estão ficando cada vez mais curtinhas, né? Então, aqui um aberto. Agora, para terminar a carreira, é a repetição. Um fechado, 2 abertos, 2 fechados. A diminuição lá no final da carreira também. E eu já vou iniciar a 6ª carreira também, já com a diminuição e os 2 pontos fechados, tá? Então, eu vou lá. Bom, gente, uma coisa engraçada. Agora que eu tô chegando perto do final da carreira, do trabalho, que eu tô vendo que eu contei as carreiras todas erradas até o momento.
Mas isso não faz diferença não, tá? A receitinha que eu passei para vocês está tudo certinho. Eu também já dei o gráfico para vocês darem um print também. Então, na realidade, essa carreira que eu vou iniciar agora é a quinta, tá? Então, é quando tem muita carreira e o meu gráfico não tá de boa qualidade, então na hora de contar lá no começo, eu devo ter contado errado, né? Então, corrigindo agora, então é a nossa quinta carreira ao invés da sexta, tá? Mas não se preocupem que eu não pulei nenhuma carreira em vídeo, tá tudo ok. É só na hora de falar que eu tô falando errado. Então, tá aqui dois pontos, a diminuição e dois pontos fechados, né? Agora eu vou fazer dois pontos abertos. Um e dois. E bem aqui no centro do trabalho, um ponto fechado, com 3 pontos altos. Tá? Então, aqui já é o centro, é só fazer a repetição, tá? Então, eu vou fazer 2 abertos, 2 fechados, a diminuição lá no final e a diminuição no início aí agora a quarta carreira, né? Já vou fazer o início da quarta com a diminuição e os 2 pontos fechados. Então, já fiz aqui a diminuição do início da carreira, fiz os 2 fechados, e aí eu tenho que fazer 3 abertos. Então, agora, falando certo, essa é a quarta carreira, né? Agora não tem como errar mais, já estão no finalzinho. Então, eu vou fazer aqui meus 3 pontos abertos. 2 e 3. E aí são os 2 fechados aqui para terminar a carreira. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, terminei a quarta carreira com a diminuição. Vou virar o trabalho, fazer a diminuição aqui de 3 pontos baixíssimos. Vou subir as 3 correntes. Ainda vou fazer 2 pontos fechados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, um ponto aberto, um ponto aberto e os 2 fechados aqui do final da carreira. 2, 3, 4, 5 e 6. Paro aqui numa diminuição de fim de carreira, vou virar o trabalho, vou fazer aqui a minha diminuição de 3 pontos baixíssimos, subir as 3 correntes de altura. E agora eu vou fazer toda a carreira com pontos fechados. São 3 pontos fechados no total, 9 pontos altos em sequência, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 9 pontos altos e já volto. Então, fiz aqui os 3 pontos fechados, o que faz uma diminuição aqui no final da carreira, e vamos terminar nosso trabalho agora. Finalmente! Então, vamos fazer aqui a diminuição com 3 pontos baixíssimos. Vamos fazer as 3 correntes de altura e fazer só um ponto fechado para o biquinho inferior do coração. 2 e 3. Tá? Então, terminamos o trabalho assim. O
que eu vou fazer agora? Eu normalmente, quando eu faço crochê filé, eu gosto de fazer uma carreira de acabamento com ponto baixo, tá? E como eu acho que eu tenho linha suficiente para isso, eu vou fazer. Então, começaria aqui pela lateral e daria a volta toda no trabalho fazendo pontos baixos. Então, vou dar aqui a dica para vocês, mas isso não é obrigatório, tá? Eu que gosto de fazer. Então, uma corrente e aqui na lateral do ponto eu faço 2 pontos baixos. Nessa quebra aqui, eu prefiro pular direto aqui pro ponto e fazer ponto baixo, tá? Aí eu faço um em cada ponto. Aqui na correntinha. Tá vendo como é que fica bonitinho, olha? Aí na virada, como aqui fica uma virada maior, eu costumo fazer 2 pontos baixos assim no mesmo lugar, tá? Mas assim, quando a gente está fazendo essa carreira de ponto baixo ao redor de um crochê filé, a gente tem que tomar bastante cuidado para não embabadar o trabalho, tá? Para o trabalho não ficar ondulando. Aí aqui na lateral, novamente eu faço 2 pontos baixos. Aí nessa quina aqui de diminuição, eu prefiro não fazer aqui na quina, eu já pulo direto aqui para o corpo do outro ponto fechado. E faço ponto baixo em cada ponto aqui. Aí aqui na correntinha, eu faço o terceiro aqui. Aí, como é uma virada, eu costumo no mesmo lugar fazer mais um ponto baixo para virar aqui o corpo e fazer mais 2, tá? Então, essa é a ideia que eu uso para fazer essa carreira de arremate, tá? Então, na quininha aqui diminuindo, eu não faço nada, e na quina aumentando aqui, eu faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, você vê que não tá ondulando, tá vendo? O trabalho tá ficando retinho. Se você perceber que tá ondulando o seu trabalho, aí é só diminui a quantidade de pontos baixos, tá? Faz menos pontos baixos, espalha mais um pouquinho que ele não ondula, tá bom? E também essa carreira não é obrigatória, eu que gosto de fazer, tá? Então eu vou fazer essa carreira de ponto baixo em todo o redor do meu trabalho, já volto com o resultado final, ok? Bom, gente, então tá aí o trabalho finalizado, né? Eu fiz ele praticamente todo em lives lá no TikTok. Então, se você gosta de assistir lives, também pode seguir o meu canal, meu perfil lá no TikTok, né? Mas todas as lives que eu faço lá, eu também deixo salvo aqui no YouTube para vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Deixe aí nos comentários se vocês preferem as aulas no estilo live mesmo, ou se vocês preferem as aulas gravadas, que aí eu prefiro fazer a preferência de vocês, claro, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá, desse trabalho, do jeito que eu expliquei para vocês, tá bom? Se gostaram, não deixem de curtir e compartilhar. Obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima.